Olá pessoal, aqui é o professor Igor Monteiro e estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do nosso podcast Saúde, promovido pela AFIA Clínica Acadêmica de Montes Claros. E hoje estamos aqui para falar de um assunto extremamente importante, temos com um convidado mais que especial, mas para a gente contextualizar um pouco essa conversa, eu queria trazer alguns dados que certamente vão mexer um pouco com você que está aí assistindo o nosso trabalho. 48,5% das crianças que nascem hoje no Brasil, elas têm o aleitamento materno exclusivo até 6 meses de vida. Esse parâmetro ele se aproxima muito do que a Organização Mundial de Saúde preconiza como uma condição ideal. Mas temos uma meta para ampliar isso para 70% até 2030. E para falar sobre isso, nós estamos chegando aí no agosto dourado, que é o mês que celebra a questão do aleitamento materno e todas as questões, todos os atributos que envolvem essa relação mãe-filho nesse momento tão especial da vida e tão determinante de acontecimentos futuros. Para falar hoje sobre esse assunto e tudo que permeia essa relação, estamos aqui com o Dr. José Henrique Duarte Pinto, pediatra, referência aqui na nossa região, e é o nosso querido Zé Henrique. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pelas palavras, Igor. Obrigado também pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês para tratar de um tema tão especial para o pediatra. Perfeito. E para a gente começar falando sobre esse assunto, Zé, o leite materno ele é considerado um alimento extremamente rico e ele, a princípio, supre todas as necessidades nutricionais e hídricas da criança. É isso mesmo? É correto. A gente gosta de falar que o leite materno é um alimento vivo e ele transfere vida da mãe para a criança. Até os 6 meses de idade, não existe nenhum alimento criado pelo homem ou modificado pelo homem, como por exemplo o leite de vaca modificado, que atinge as mesmas características e peculiaridades do leite materno. Então, até os 6 meses, ele supre tanto de nutrientes quanto de água, não necessitando assim do lactente até os 6 meses ingerir água além daquela presente no leite materno. Após os 6 meses, nós precisamos ter um alimento complementar. E o leite materno continua sendo muito importante na vida dessa criança, sendo que a mulher deve, se possível, sempre que possível, amamentar até os 2 anos ou mais. Perfeito. Zé, vendo você falar e ouvindo, claro, vão suscitando uma série de questões, uma série de dúvidas, né? Que a gente observa muito no contexto da atenção primária, com aquelas mulheres que são mães de primeira viagem, né? Elas estão no sonho de ser mãe e enfrentam algumas dificuldades nesse momento tão importante do desenvolvimento infantil, materno-infantil. Quais as principais dificuldades que você observa no consultório e na sua prática clínica para que esse parâmetro ele se concretize, para que de fato seja ofertado somente o leite materno até os 6 meses e na sequência até 2 anos sendo complementado por outros alimentos? Já com alguns anos de prática, tanto em consultório como também na cátedra, eu trabalho tanto no sistema privado quanto no assistencial no nosso NASP. A grande dificuldade que eu vejo, antes de mais nada, é a informação. A informação, ela modifica a pessoa e ela traz para o nosso time as mães que ainda têm dúvida quanto aos benefícios do aleitamento materno. Então, a gente tem um procedimento que chama consulta pediátrica durante o pré-natal. Isso é regularizado pelo Ministério da Saúde e durante o 3º trimestre, todas as gestantes deveriam passar por essa consulta, onde ela, o esposo ou o companheiro vão até o pediatra para tirar as dúvidas. E a dúvida campeã de audiência é o aleitamento materno. Ao esclarecer as grandes vantagens, inúmeras vantagens do aleitamento materno para a criança, inicialmente, a gente consegue convencer muitas senhoras que não estavam tão adeptas à amamentação no futuro, quando elas ganhassem essa criança. Podemos citar, por exemplo,
a questão da imunidade. Muitos compostos, anticorpos, células de defesa são transferidas, né? Na roça, o vaqueiro sabe que quando o bezerro nasce, se ele não mamar aquele colostro da vaca, ele tem grande chance de morrer. Assim como as nossas crianças. O colostro da mãe tem uma série de alimentos, nutrientes, que vão modificar a flora, vão modificar o sistema imunológico dessa criança, despertando para a sua defesa. Podemos citar também grandes problemas como alergia. As crianças que são amamentadas exclusivamente até os 6 meses e no decorrer da sua vida têm muito menor risco de alergia. A quantidade proteica presente no leite materno é adequada à criança. A quantidade de proteína presente no leite de vaca e na fórmula é superior. As crianças vão engordar mais e existem alguns aminoácidos que aumentam a produção de insulina, que lá na frente, quando eles tiverem 30, 40, Diabetes. 50 anos, poderão desenvolver diabetes. Perfeito. Quando eu era acadêmico, há uns 2, 3 anos atrás, a gente tinha muitas doenças infecto-contagiosas. Então a gente tinha enfermaria só com diarreia, só com pneumonia, etc. Hoje houve uma virada no tipo de doenças mais prevalentes. Hoje, nos hospitais, nós encontramos grande quantidade daquelas doenças crônicas não transmissíveis. Você citou aí o diabetes, também a hipertensão em crianças e a obesidade. 2026 marca um ano muito triste para os nutricionistas, para os pediatras, onde o número de pacientes obesos ultrapassa aqueles de baixo peso desnutrido, devido à alimentação inadequada. E dentre esses pontos, temos aqui o não aleitamento materno. Também é vantagem para a criança a questão do afeto, a interação mãe-filho. Isso vai criar uma relação muito importante que só lá na frente a gente vai ver no equilíbrio emocional dessas crianças. Além disso, o desenvolvimento neuropsicomotor, que é uma máquina que vai correr de 0 até 2, 3 anos, é muito impulsionado por um tipo de gordura especial presente no leite materno. As crianças que amamentam têm um desenvolvimento neurológico maior. Não que elas vão ter mais neurônios, mas que esses 100 bilhões de neurônios que a gente nasce vão fazer muito mais comunicações, muito mais sinapses, e a criança vai ter um poder cognitivo, um aprendizado muito maior do que aquele que não foi oferecido o leite materno. Além dessa sensibilização para a mãe, explicar que muitos dogmas, muitos mitos não são verdades. Por ser mito, já não é verdade. Como, por exemplo, meu leite é fraco. Mesmo pessoas mais humildes, que têm uma condição financeira e nutricional menor, o leite materno tem um grande valor biológico. Isso tem o pessoal que faz esses estudos, esses experimentos, eles dosam os nutrientes. O teor de gordura varia um pouco realmente de acordo com a alimentação, mas a proteína, os anticorpos, eles estão presentes ali. E é a fase onde a criança é mais indefesa, é a fase onde a criança mais precisa desse alimento, mais precisa dessa proteção para vingar, né? Então a gente vai estimulando essa senhora, vai explicando que o conhecimento é fundamental e vai desmistificando falsas verdades que andam por aí. Que o leite é fraco, que não tem leite. A fábrica do leite, as glândulas mamárias, elas funcionam como a lei da física, ação e reação. Se a criança mama adequadamente, tem a pega adequada, a mãe recebe estímulos neuroendócrinos que ela vai produzir leite. É extremamente raro uma mãe que não consiga produzir leite. Mas existe, mas é muito mais raro do que a gente pensa. Além disso, de orientá-la, aquelas que já tiveram seu filho e estão com dúvidas, orienta a procurar o Serviço Básico de Saúde, a Unidade de Saúde, o pediatra e as equipes que cuidam dessa parte, inclusive os famosos bancos de leite que prestam gratuitamente orientações para essas mães que estão tendo dificuldades no início. Perfeito, Zé. A gente observa que a informação talvez seja o grande entrave para a gente conseguir alcançar essa meta ministerial e fortalecer esse vínculo aí mãe-filho, né, por meio do aleitamento materno. E a gente percebe, Zé, que essas informações, elas dificultam esse processo na medida que envolve ali interesses da mãe, da família. Eu já vi muito relato, assim, a mãe com receio de que os seios vão cair, aí não pode amamentar,
que o leite é fraco, né? Como você falou, que talvez seja uma das informações mais veiculadas que a gente observa, né? Que ela nota que o aspecto do leite, às vezes, ele é mais aquoso num momento, ele é mais gorduroso em outro, e a gente percebe que são momentos da amamentação que são extremamente importantes, né? Então, a importância do acompanhamento por um profissional, né, durante o pré-natal, para ir desmistificando isso antes da criança nascer, para que consiga aumentar as chances desse aleitamento, não é isso? Justamente. E juntamente com o pediatra, o obstetra, que faz esse acompanhamento pré-natal, ele tem uma função muito importante, que é a análise dessas mamas. Então, por exemplo, a mulher que tem o bico do mamilo invertido vai ter uma dificuldade maior. Então, tem que haver um preparo dessa mama para exercer a lactação, certo? O leite também é importante ela saber que quando o bebê começa a sugar, ele vê um leite extremamente fluido. A gente fala, esse primeiro leite que vem é o leite que vai matar a sede da criança. Após isso, a criança vai mamar com mais vigor e vai vir um leite mais gordo, porque as gotículas de gordura, elas não misturam com a água. É preciso de um processo mecânico da boca da criança na areola para quebrar essas gotículas e elas saírem na ejeção do leite. Então, essa fase vem o leite mais gordo. A mãe que amamenta pouquinhos minutos num peito, na mama, pouquinhos minutos na outra, a criança vai beber água nos dois. Mama demais, doutor, mas não está engordando, porque não está mamando correto. O leite mais posterior, o leite que vai fazer realmente a criança crescer e engordar, ele vem depois de alguns minutos dessa sucção. Perfeito, Zé. E aí você traz uma questão importante, né, que é o tempo da amamentação, e essa alternância entre as mamas. Qual o tempo médio que a criança deve ficar na amamentação? Ela que determina esse tempo, a mãe deve observar essa questão, como que funciona? Nas crianças que não têm nenhuma comorbidade, como por exemplo cardiopatia, a gente trabalha muito com crianças cardiopatas, eles não conseguem mamar. Então você já tem um problema físico. Nas crianças que não têm nenhuma comorbidade, geralmente 10 a 15 minutos são suficientes em cada mama. Então o bebê deve mamar na primeira mama, esvaziar o máximo possível e aí passar para a segunda mama até onde ele conseguir. Não esquecendo de colocar assim para rotar, né, para evitar engasgo, Gaso, etc. E sempre deitar, depois de arrotar, na posição de decúbito dorsal, com as costinhas para baixo, não de barriga para bruxo, cima. barriga para cima, né? Justamente. E é importante também que quando a mãe for amamentar na próxima sequência, ela volte na mama que parou, porque dificilmente o bebê consegue esvaziar totalmente as duas mamas. Então, quando ele voltar naquela mama que parou, ainda tem uma gordura boa ali para ele. Então, Perfeito, quem faz vai alternando as mamas e sempre voltando a que parou, consegue um aporte calórico maior para o seu bebê. perfeito. Zé, e a frequência? Qual que é a frequência diária? Isso também é uma variável ou tem uma média que às vezes a mãe deve observar? Poxa, o menino está mamando pouco, está mamando muito? Trabalhei muito tempo em enfermaria de hospital e nas prescrições, por questões de logística, quando as crianças usavam fórmula ou até mesmo o leite humano pasteurizado, os prematurinhos, a gente estipulava entre 2 e 3 horas de cada mamata. Mas a criança saudável que a mãe está amamentando, a gente orienta iniciar a amamentação sob livre demanda. Se é o primeiro filho, é o que a gente tem mais incerteza, a mãe tem mais dificuldade, com o passar dos dias, ela vai reconhecer o choro do menino que está molhado, o choro do frio, o choro da fome. A mãe consegue reconhecer isso aí. E Uhum. aí, progressivamente, ela vai identificando qual é o fator que fez essa criança chorar. A criança que fica mamando de hora em hora, que fala assim, mama igual telecena, de hora em hora, ele não está mamando. Está vindo Uhum. água nisso aí. Sim, Então, é preciso um período bacana, 20 minutos mais ou menos, para a amamentação, depois 2 a 3 horas. Lembrando que os prematuros não conseguem ficar tanto tempo assim sem amamentar, uhum. no máximo até 2 horas, no aleitamento materno. Perfeito. Zé, você falou sobre a questão da pega mamária. Para as mães que estão em casa, que estão nos assistindo e que estão, né, no primeiro filho, quais são os critérios assim de uma boa pega mamária? Quando que ela vai reconhecer que a criança está de fato eh,
sugando adequadamente, né? Porque a criança ela já nasce, o reflexo da sucção ele é inato, a criança já nasce com ele, correto? E aí, quando ela está sugando adequadamente para que alcance esse nível aí de nutrição, para ela falar assim, não, tá ok, tá adequado. O reflexo da sucção ele é inato realmente, inclusive a orientação que nós temos. Se o bebê nasceu em boas condições, na sala de parto já tem um alinhamento com a mãe e ele já vai ao seio. Esse momento é muito importante, onde ele vai receber o calor materno e vai receber também aquele colostro inicial que a mulher produziu para o seu filho. Além disso, se foi um parto normal, aquelas bactérias do trato genital da mulher, bactérias da flora, também são transferidas para o bebê, sendo um pouco diferente daquelas senhoras que tiveram parto cesárea. Então ele já nasce com essa habilidade. Ninguém ensinou, já está no nosso DNA. A areola, ela deve ser englobada totalmente pela boca da criança. A criança que pega só o bico do peito, além de machucar, de fissurar, ele não vai conseguir mamar. E esse bico do peito não pode estar invertido, ele não pode estar também muito duro, porque a criança não tem tanta força assim. Então, se a mulher estiver sentindo suas mamas muito engurgitadas, é orientado que ela faça uma pré-ordenha antes de oferecer ao bebê, para que o bico do peito fique um pouco mais flexível. Então ele deve englobar a sua boquinha, toda a areola da mama, para poder executar os movimentos de sucção, preensão e sucção para a amamentação correta. Perfeito. Então esse é o principal critério. Ela deve observar se a boquinha da criança está abocanhando a boa parte da areola, né, além do mamilo, para efetivamente conseguir uma amamentação adequada, né? Que na realidade é como se fosse uma ordenha, né? Ele está ordenhando com Uhum. a boca. E Sim, como eu falei, depois de vencer essa água que está lá, esse líquido, né? Algumas proteínas, etc., sais minerais, ele vai pegar a gordura. Então ele tem que trabalhar muito com a sua boquinha, uhum, mesmo não tendo dente, ele consegue quebrar essas partículas. perfeito. Você tinha falado antes, sobre a questão do colostro. Só para as mães que estão em casa, que estão nos assistindo, para elas entenderem, essa terminologia, ela se refere a qual parte do leite ali? Aquela ejeção inicial? O colostro é um leite que começa a ser produzido no final da gravidez, é um alimento, né? No final da gravidez e persiste na primeira semana. Ele é um líquido ralo, amarelado, com pouca gordura, mas que tem muita proteína. E o estudo dessas proteínas revela que grande parte são anticorpos que a mãe já tem e está produzindo liberando para o seu recém-nascido. Esse leite dura de 1 a 5, 6 dias. Depois esse líquido, ele vai ser modificado para o leite de transição, leite materno de transição, e depois o leite materno maduro. O volume do colostro, ele é muito pequeno, estima-se que 170 ml por dia. Por isso, o bebê também perde um pouco de peso nos primeiros dias. Ao redor de 10 dias, já tem o leite maduro, ele volta ao peso que nasceu. Além de nascer um pouquinho inchado, né? Eles brincam assim, o recém-nascido é tudo igual, todos parecem um joelho realmente, né? E depois de uma semana, 10 dias, o menino já começa com as feições diferentes. Então, colostro é o primeiro leite que o mamífero produz, que vai não matar a fome, mas vai transferir passivamente uma energia de imunidade muito grande que vai ser importante para o resto da vida dessa criança. Perfeito. E isso reflete muito a experiência imunológica da mãe, né? Nessa transferência de anticorpos durante o ato da amamentação. E, Zé, sobre a questão, ainda no capítulo das dificuldades do aleitamento, quando a mãe tem esse mamilo invertido, como que ela pode fazer em casa? Às vezes ela está num ambiente que ela não teve um acompanhamento tão sistematizado, embora isso tudo aconteça hoje na rede SUS. é, Como que ela pode proceder diante dessa alteração anatômica? Existem adaptadores de silicone que imitam o seio materno. Com isso, a criança consegue abocanhar o bico de silicone e a auréola que vem de silicone. Isso diminui muito
o trauma, porque uma das consequências que a gente tem dessas fissuras, desses machucados na mama, é a penetração de bactérias, porque vai romper a barreira da pele e causar uma infecção que pode ser grave, chamada de mastite, que pode piorar a questão, aumentar ainda mais a dificuldade de amamentação. Durante o pré-natal, é importante o exame das mamas pelo obstetra e aí alguns exercícios podem ser feitos durante a gestação para tentar reverter a situação de mamilo invertido. Mas uma boa opção para quem já está com o bebê e mais o mamilo invertido é esse protetor de silicone, como Perfeito. fosse uma prótese. Zé, algumas questões que a gente observa sobre o aleitamento e que também podem dificultar na gestante e na lactente que está nos assistindo, as mulheres que são portadoras do HIV, elas podem amamentar ou não? Ou que tem alguma outra condição infecciosa, isso impede a amamentação? Existem contraindicações absolutas e relativas que mudam com o tempo. Então, quando eu era estudante, nós tivemos a primeira filha e nós tivemos um problema de aleitamento, né? Então, é um assunto que a gente passou em família e a gente preza muito por causa disso, porque a gente foi muito ajudado e a gente gostaria de transferir toda essa ajuda. Naquela época, era permitido o aleitamento cruzado. Então, a gente tinha senhoras que nos doavam leite materno, leite humano, no caso, e tinha uma senhora que minha menina mamava no seio dela. Depois de 1990, com a explosão da AIDS, foi a partir de 86, 87, e chegaram à conclusão que os estudos mostraram que poderia transmitir AIDS. Mas naquela época não era considerado contraindicação. Por quê? O berço da AIDS, que foi a África, os meninos que não amamentavam, mesmo com as mães aidéticas, eles morriam. Hoje, com os recursos do tratamento, dos medicamentos antivirais, né, eles conseguem reduzir muito essa carga viral, mas HIV e HTLV, que são dois vírus de imunodeficiência, são contraindicações formais a aleitamento materno. Algumas outras contraindicações, como por exemplo hepatite B, hepatite C, são relativas, certo? Temos também situações onde a mãe não tem condições clínicas de amamentar, como por exemplo neoplasias, tumores, câncer, porque o aleitamento ele gasta muita energia. E se a mãe já está muito depauperada, ela pode piorar o seu estado de saúde. Mas também temos situações onde doenças do bebê impedem que ele use o leite materno, como por exemplo a galactosemia, que é uma doença onde a galactose não é metabolizada e pode haver um acúmulo de substância no cérebro causando um retardo mental. A gente tem condições inerentes à mãe e também ao bebê, que impedem ou contraindicam o aleitamento materno. Perfeito. E aí a gente então chega numa alternativa, né, num capítulo das alternativas. Então, diante de cenários como esse, o que a ciência oferece, o que existe disponível para que a mãe consiga efetivamente nutrir a sua criança e que não comprometa tanto a construção desse vínculo materno-infantil? Certo. Você citou na sua fala inicial um percentual de 48,5% de mães que amamentam exclusivamente. Esse número já foi muito menor. A indústria farmacêutica, basicamente duas que a gente tem produtoras de fórmula, tinha uma propaganda muito pesada, onde deixava transparecer que a criança de fórmula era muito mais saudável. Mensagens subliminares que viam nas propagandas de rádio e televisão que hoje são terminantemente proibidas. A legislação é muito rigorosa disso. O melhor alimento, leite materno, para criança até 6 meses. Na falta dele, o leite humano pasteurizado, que é um leite de uma mãe doadora. Muito importante, que salva a vida daqueles pequenos prematuros. Muito importante isso. Se a criança, o lactente,
não tem condição de receber um leite de doador pasteurizado, aí nós temos as fórmulas. Até 6 meses, uma fórmula chamada de partida, a partir de 6 meses, uma fórmula chamada de segmento. Crianças com doenças, por exemplo, alergia à proteína de leite de vaca, tem que usar uma fórmula mais sofisticada ainda. Quanto mais grave a doença, mais sofisticada é a fórmula e mais caro é a fórmula. Sendo que nenhuma delas, por mais caro que ela seja, consegue chegar, comparar ao leite materno, certo? Que além de oferecer tudo aquilo que eu já falei, o vínculo, inclusive, mãe e o bebê, algumas substâncias ainda não conseguem ser produzidas artificialmente. Mas, graças a Deus, existem as alternativas. Mas a alternativa é quando o feijão com arroz não dá certo. Então, o que a gente tem que fazer para chegar nos 70% é esclarecer, estimular. 1989, campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria. Aleitamento materno e parto normal são atos de amor. Era muito baixo o nosso nível percentual de aleitamento. Com essas campanhas maciças e com a redução ou proibição da propaganda de fórmula, isso foi aumentando. E conscientizar aqueles nossos alunos, aqueles nossos colegas, para empunhar essa bandeira justamente para a gente conseguir melhorar essa nossa situação. Perfeito. Zé, a gente ainda escuta alguns mitos circulando na comunidade em relação ao aleitamento. Por exemplo, mulheres que colocaram prótese de silicone, elas estão contraindicadas na amamentação? Mito, verdade ou mentira? Contraindicação não é. Contraindicação eu citei há pouco, mas elas podem ter dificuldades. As cirurgias mais modernas, elas retiram muito pouco tecido, né? Então, aquelas moças, quando jovens, que fizeram redução mamária, podem ter perdido parte desse tecido, que a mulher que não está grávida, a mama dela é praticamente só gordura. Na gravidez, os hormônios da hipófise, etc., é que vão desenvolver o tecido lactogênico, vamos dizer assim. Mas se parte desse tecido, ainda que quiescente, for retirado, ela poderá ter uma diminuição na sua produção de leite, por falta de... a fábrica dela vai ser menor, vamos dizer assim. Sim. Né? Mas muitas mulheres conseguem, mesmo tendo prótese, amamentar. Perfeito. Zé, você falou que atende muito o público, o pessoal que procura a clínica, nossa clínica acadêmica, que é o paciente SUS, do serviço público e também na iniciativa privada. Você consegue perceber alguma diferença no nível de entendimento, nas informações que são veiculadas, nas dificuldades enfrentadas nesse processo de aleitamento, ou mãe é mãe em qualquer lugar? Mãe em qualquer lugar, realmente, mas a gente tem que, às vezes, ou sempre, procurar exercer a comunicação, que o médico é um comunicador, não tem conversa, né? E uma comparação que eu sempre falo, a gente tem que conversar com o paciente como os índios. Como assim? O pai do índio, quando conversa com o filho, ele se abaixa. Então, de nada adianta eu falar termos técnicos, jogar estatística, etc., se a mulher não está entendendo nada. Então, a gente tem que conversar com a voz do povo, explicar, orientar e esclarecer que é uma situação que poderá evoluir de maneira ruim. Além dos custos, já que você citou as pessoas mais humildes, né? Uma lata de fórmula não é barata. E os bebês que usam apenas fórmula são 10 latas por mês, mais que um salário mínimo às vezes. Então, tem a questão financeira também que é importante. Esse dinheiro podia estar guardando para comprar alimentos para a família toda, material escolar para o filho mais velho, etc. Uhum. Então, a persuasão, o tempo que a gente gasta para explicar, isso é muito importante. E, na maioria das vezes, a gente tem o entendimento e o sucesso. Pelo menos na tentativa para Perfeito. amamentar. Isso. Era esse meu questionamento, assim, para além das divergências, das diferenças sociais, econômicas que são patentes,
Mas é nesse capítulo mesmo das dúvidas, das inseguranças, dos mitos que às vezes chegam até elas, né? Hoje, com o advento da internet, das redes sociais, as pessoas têm acesso a um volume grande de informações. E nem sempre são informações cientificamente embasadas, que têm um respaldo técnico-científico, né? Mas às vezes é do senso comum, da percepção de uma pessoa, e isso às vezes vai disseminando de uma forma equivocada. Então foi nesse sentido de esclarecer que às vezes, mesmo a procedência sendo diferente, para além das divergências, das diferenças sociais, mas as mães às vezes trazem as mesmas angústias, as mesmas dificuldades. A informação, ela saiu de um curral, ela saiu de um lugar fechado, que era a cátedra. A informação hoje explodiu com a internet. Só que o viés maior que eu vejo é a qualidade da informação. Infelizmente, alguns absurdos são proferidos aí, como, por exemplo, a prescrição de whey protein para criança. Existem, não médicos, mas pessoas, influencers, falando dos benefícios dos aminoácidos. Alguns médicos também já tive a oportunidade de ver alguns vídeos assim. Então, situações graves onde não há respaldo científico e a internet sendo utilizada para venda de produtos, né? As situações mais complicadas geralmente são resolvidas de maneira mais simples. Toda solução complicada é dificilmente execuível. E mais simples que a mulher sentar, acomodar-se e afagar sua criança ao seio para que ela amamente, isso não existe, né? Nessa época que eu tinha as mães doadoras e dava plantão, etc., numa noite minha filhinha estava chorando, eu fui aquecer em banho-maria uma das mamadeiras de leite humano e por cansaço, que eu ainda era estudante, etc., eu coloquei a mamadeira num copo para aquecer e esqueci da água. E a mamadeira derreteu. A sorte eu tinha outra. Então, assim, essas coisas, né? As crianças que usam fórmula, a mãe pode errar na composição, pode pôr a mais, pode pôr a menos, pode vir quente, né? Pode ter lesão. Então, não existe situação mais simples do que o aleitamento. Exato. Por isso que tem que ser orientada desde o pré-natal e estimulada. E é importante também, a literatura fala que do agosto dourado, a rede de apoio. A mulher está muito fragilizada no pós-parto, várias situações passam na sua cabeça, né? O psique não está 100%, ela não está dormindo, então a quantidade de neurotransmissores está afetada e muitas vezes ela se julga incapaz de amamentar. A rede de apoio, tanto da família quanto dos profissionais, é muito importante para o sucesso do aleitamento materno. Excelente. E uma situação que foge um pouco da curva no sentido contrário, Zé, tem aquelas mães que às vezes produzem leite em excesso. Essa situação ocorre ao ponto de se tornarem doadoras. Além de amamentar os próprios filhos, os próprios rebentos, elas têm um volume maior e aí por isso foram criados os bancos de leite, né? Aqui em Montes Claros nós temos, né? É importante que a população saiba sobre isso, que pode recorrer para doação e também para complementação da nutrição infantil. Esses são projetos da década de 80, 90. Se não me engano, o pioneiro em Minas Gerais foi a Sofia Feldman, em Belo Horizonte, que é uma maternidade enorme. Já tive a oportunidade de dar alguns plantões lá. São plantões onde a gente não dorme, é menino nascendo de todo jeito. E a Sofia Feldman foi o primeiro lugar que trabalhou o banco de leite. Aqui em Montes Claros, o Haroldo Torinho e também a Santa Casa, o Rotary deu muita força, né, que é uma entidade internacional que valorizou muito o aleitamento. A partir da criação dos bancos de leite, das aulas que as gestantes têm nesses bancos de leite, no preparatório, conscientizou para o aleitamento materno, certo? Aquelas senhoras que são geneticamente predispostas a produzir mais leite, salvaram a vida de inúmeras crianças. E já tem tempo que eu não estou mais no hospital, mas a gente tinha lá o ranking das doadoras, né? Então dava gosto de ver. Tinha a moto que vinha nas casas buscando os vidrinhos, era um vidro de maionese na época, de vidro, esterilizados. Então,
Muitas crianças, principalmente prematuros, foram salvas devido à abnegação dessas doadoras, que o lugar delas no céu está garantido. Excelente. Pessoal, hoje conversamos aqui com o Dr. José Henrique, que trouxe luz aqui sobre essa questão, aclarando inúmeras dúvidas, interrogações que às vezes ficam. E você, mulher que está gestante, nós temos a AFE Clínica Acadêmica para realizar o acompanhamento pré-natal, para ter essa consulta pediátrica antes mesmo da criança nascer, para que realize essas orientações, desmistifique, né, algumas informações equivocadas que porventura traga. E também você, estudante, que está gestante ou que já está amamentando, nós temos aqui na AFE Clínica Acadêmica um espaço especial destinado para a realização do aleitamento materno. Então não precisa faltar aula, não precisa faltar suas atividades acadêmicas. Como o Dr. José Henrique colocou, nós temos uma média, né, de 15 a 20 minutos de amamentação e temos um espaço reservado para isso, feito com muito carinho para você. Nós gostaríamos de agradecer imensamente a sua presença aqui hoje, Zé, e que você fizesse as suas considerações finais sobre essa temática, convidando aí as mães e as futuras mães, né, que estão nos assistindo a estarem conosco aí na AFE Clínica Acadêmica ou em outro espaço que você atenda para poder receber essas orientações. Eu gostaria de encerrar a minha fala, que a gente falou muito do bebê, da criança, etc. Gostaria de dirigir à senhora que está iniciando o processo de amamentação, que está pensando em engravidar ou que já está grávida. Além de tudo de bom que o leite materno proporciona ao bebê, ele traz vantagens também àquela que amamenta. Já é sabido uma redução dos casos de câncer de útero, de mama, de endométrio e de ovário. As mães que amamentam queimam por volta de 1.500 calorias por dia sem ir na academia. Se for na academia, vai queimar mais ainda. Então, o corpo dela volta mais rapidamente às formas anteriores do que antes dela ter engravidado. O aleitamento materno reduz o risco de hipertensão e de diabetes na mãe que amamenta, além de diminuir a paridade. Ou seja, ela vai ficar um tempo maior sem risco de engravidar. Lembrando que essa segurança de não engravidar varia um pouco de mulher para mulher, mas tem que ser em aleitamento exclusivo. Para esse acompanhamento, é importante que o obstetra esteja ligado na situação e esteja acompanhando essa senhora. Certo? Então, nós estamos aqui falando do aleitamento materno, a importância demais para os bebês, que são meu ponto de vista, mas a mãe que amamenta também vai ser beneficiada. E nada melhor do que a satisfação que elas referem ao amamentar. É um prazer que não tem descrição. Por isso que Cazuza falava, só as mães são felizes, porque elas podem nos dar a vida. Um abraço a todos. Estamos aí nas redes sociais e também no YouTube com a entrevista na íntegra. Eu sei que às vezes a gente faz pequenos recortes, que são pílulas aí, só para deixar um gostinho de quero mais, mas as entrevistas elas estão disponíveis, é só acompanhar e prestigiar o nosso trabalho aí.